no livro de Gênesis, capítulo 26 e versículo 22. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. A NVI, a parte C deste versículo, nos diz aqui: deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Eu quero começar pela parte que diz: e o Senhor nos fará prosperar na terra, ou o Senhor nos abriu espaço. A palavra de Deus lá no NVT, na versão transformadora da Bíblia Sagrada, diz que o Senhor criou um espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Então é o propósito de Deus nos fazer prosperar. E é certo que a igreja, nos tempos modernos, ela tem distorcido, inclusive os cristãos, distorcido a palavra prosperar, porque nós resumimos o prosperar de Deus unicamente em ser bem-sucedido financeiramente. As pessoas hoje, quando se fala de prosperidade, elas logo detêm dinheiro. Eu ter o melhor carro, eu ter a melhor casa, eu ser bem-sucedido financeiramente. E a palavra prosperidade no grego não está restrita a ter sucesso financeiro. Pelo contrário, a palavra prosperidade tem um sentido amplo. A palavra prosperidade quer dizer ser são, ser curado, que quer dizer ser uma pessoa que tenha equilíbrio em todas as áreas. Parafraseando Jesus, é você ter vida abundante, é você ter paz, é você ter alegria, é você ter saúde, é você ter suprimento para as suas necessidades. Então prosperidade não está restritamente ligada a ser uma pessoa bem financeiramente. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não é próspera. Tem muita gente, ontem de madrugada eu falava aqui daquela igreja que disse eles: tu dizes eu sou rico e não tenho falta de nada, mas Deus disse para aquela igreja, para aquele povo: mas eu te digo que tu és pobre. Então tem gente que tem riqueza, mas não tem prosperidade. Tem dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria. Tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem dinheiro, mas não tem aquilo que é necessário para que ele viva a prosperidade de Deus. Então tem muitas pessoas por aí que elas estão dizendo o que disse essa igreja: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, que estás nu. Então há muitas pessoas que elas subentendem como que prosperidade seja algo ligado unicamente ao dinheiro. Prosperidade é você viver bem em todas as áreas da sua vida. Viver bem em todas as áreas da sua vida. E aí, a primeira palavra que eu quero destacar para você é essa. Mas eu não quero me deter a isso, eu quero falar para você sobre o processo para você chegar nesse lugar de prosperidade. Porque há um caminho a percorrer. E o caminho para que você chegue finalmente a esse lugar, como está escrito aqui: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos na terra. Ou seja, finalmente quer dizer, eu passei por um processo, eu tive que passar por momentos às vezes até doloridos, mas finalmente o Senhor me fez chegar em um lugar que há espaço para que eu possa viver uma vida de prosperidade. Diz a palavra, vamos começar a meditar no texto, e eu quero começar desde o versículo 1. Diz a palavra que após
Isaac percorrer muitas terras, diz a Bíblia que ele vai para o lugar que Deus determina. E quando ele chega àquele lugar, diz que a primeira coisa que ele enfrenta, diz, uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. Então, vamos aqui, houve uma fome em toda a terra como nos dias de Abraão. A primeira coisa, por favor, a NVI diz que quando Isaac chega em Gerar, que ele se estabelece em Gerar, a primeira coisa que ele enfrenta é uma fome. Havia crise. Havia circunstâncias desfavoráveis. Ele está caminhando em busca de viver uma vida próspera, uma vida onde ele encontrasse equilíbrio, onde ele encontrasse paz, onde ele encontrasse um lugar que ele pudesse se estabelecer com a sua família. E ele vai para as terras de Abimeleque, ele vai para Gerar, aonde está o centro dos filisteus. E quando ele chega lá, a primeira coisa que ele enfrenta, mesmo obedecendo a Deus, é crise, dificuldade. E aqui nós aprendemos o primeiro ponto com Isaac: Deus não precisa de um ambiente perfeito, calmo, tranquilo, sem crise, para me fazer prosperar. Você abre hoje a televisão, você ouve rádio, você lê jornais, você está em algum lugar, você só ouve as pessoas falando de crise. E não é só crise financeira, é crise de identidade, é crise na família. Esses dias saiu uma estatística do IBGE falando de divórcios, e incrivelmente divórcios no Brasil têm aumentado, e o pior, que até entre cristãos o divórcio tem aumentado. E por que os cristãos, que deveriam, ou que antes eram olhados como aqueles que são cuidadosos, que preservam o ambiente familiar, e por que muitos decidiram na pandemia entrar em crise e abandonar o seu casamento, abdicar do seu casamento, dos seus filhos? Porque são muitos cristãos que não têm maturidade suficiente para lidar com crises. Quem quer chegar a Reobote vai ter que aprender a lidar com momentos difíceis. Mesmo você estando na presença de Deus, há momentos que você vai enfrentar dificuldades, há momentos que você vai enfrentar lutas na sua família, que você vai enfrentar lutas no seu casamento. A palavra de Deus no livro de Filipenses nos disse assim: tendo nós o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes, estejamos felizes. Aí, por que análise que Paulo fala? Ele disse: olha, nu nós viemos ao mundo e nu nós voltaremos. Você deve ficar contente, feliz com o que você tem, com o que você vive. Ah, pastor, tem gente que não sabe lidar com a falta. A primeira coisa que houve foi fome. Se você está obedecendo a Deus, ele não precisa de um ambiente perfeito para te fazer prosperar. Deus te faz prosperar no meio da crise. Deus te abençoa no meio da dificuldade. A Bíblia fala no livro de Naum, capítulo 1 e versículo 3, que o Senhor faz o seu caminho no meio da tempestade. Deus faz o seu caminho em meio à tempestade. Ele faz o seu caminho em meio à tempestade. E a nuvem é como o pó dos seus pés. A tempestade é anunciada pela nuvem, mas todas as vezes que você vê o prenúncio de tempestade através das nuvens na tua vida, saiba que Deus está presente. Então, queridos, saiba que em toda e qualquer situação, Deus tem um compromisso de te fazer vencer, de te fazer prosperar, de te fazer ter êxito. Deus não precisa de um ambiente perfeito para te dar o que você precisa. Ele pode te dar todas as coisas diante das lutas, diante das adversidades. Volte ao texto lá, versículo 2. Diz a palavra de Deus: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você
e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Quando Deus aparece a Isaac, no versículo 2, o que é que ele disse para Isaac? Ele disse: olha, não saia para o Egito, não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou te indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. O que Deus estava dizendo para Isaac? Meu filho, na crise, não age pelos teus impulsos. Na crise, na adversidades, não haja, não reaja conforme o teu pensamento. Você sabe qual é o problema nos momentos de luta, de dificuldade? Porque às vezes nós colocamos todo um plano de Deus a perder, ou às vezes nós colocamos a nossa família em situação de risco, porque nós queremos reagir com os nossos impulsos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus sempre te dará uma direção em meio ao caos. Fica tranquilo, espera Deus se manifestar, espera Deus se manifestar. Você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, então atente, Deus pode estar falando com você, Deus pode te estar dando a direção hoje para a tua vida. Você sabe qual é o grande problema do ser humano que coloca tudo a perder? É que nós queremos agir nas nossas ansiedades. Nós ficamos ansiosos, nós queremos coisas imediatas, nós queremos resultados imediatos. E às vezes Deus está dizendo: meu filho, você está na crise, está dificuldade, mas espera que eu vou te dar a direção. Eu vou te dizer como você deve agir, como você deve fazer. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz a palavra de Deus, diz a palavra: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Versículo 6, por favor: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Espera, não te apoia no teu entendimento, não te apoia naquilo que você acha que sabe o que está fazendo, não. O Salmo 106, versículo 33, diz a Bíblia que Moisés, ele foi dominado por um momento de circunstâncias difíceis, e diz a Bíblia que Moisés falou sem refletir, e por conta dele ter falado sem refletir, quantas das vezes no momento de tensão, de guerra, você reage ao teu cônjuge, você reage aos teus filhos, ou você reage aos seus pais, ou você reage no teu trabalho de uma forma impensada. Você perde o emprego, você coloca o teu casamento porque o marido começa a falar tanta bobagem para a esposa, que a esposa sai ferida do relacionamento, e nunca mais ela vai ser aquela que um dia ele conheceu, por causa das feridas que ele causou. Ou quantas das vezes a mulher diminui o homem na sua relação, e o homem nunca mais se sente aquele homem com a sua hombridade intacta como ela o conheceu, por conta de falar sem refletir, de falar sem pensar. O momento mais difícil, como eu falei anteriormente, dizia o pastor Billy Graham, uma pessoa que sabe controlar as suas emoções e as suas ansiedades na falta de dinheiro, ela saberá controlar qualquer outra área da sua vida. Uma pessoa que não sabe se controlar no momento da falta, ela não saberá se controlar outras áreas da sua vida. É no momento da crise que você deve esperar. O Salmo 118, versículo 5, o salmista Davi, ele descreve, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. A R.A. nos diz que o Senhor me ouviu e me deu folga, me deu largueza. Outra linguagem diz: o Senhor me deu largueza.
O Senhor vai responder. O problema é que nós às vezes não queremos esperar o tempo de Deus responder. Então espere. Nos momentos de crise, Deus sempre terá uma direção para você. O momento de fome é um momento tão difícil. Qual foi o momento que Esaú abdicou da bênção dele? O que diz lá no livro de Gênesis? Diz que Esaú disse: do que me vale essa bênção se eu tenho fome agora? Às vezes no momento da crise é que você começa a colocar um projeto todo a perder. Tem gente que diz assim, às vezes tem pessoas que eu começo a ouvir. Aí ela disse, sabe, aí alguém diz assim para mim: pastor, sabe, eu acho que o meu marido, ele quis separar. Ou pastor, eu acho que a minha esposa quis separar. Eu acho que foi por conta disso que aconteceu, mas eu não entendo, pastor. Eu acho que foi em relação a isso que aconteceu. Aí eu já ouvi toda a história. Aí eu digo, não. Isso aí foi só o gatilho. Na verdade, a sua esposa, ela já vinha acumulando tudo o que você fazia e o que você falava. E ao invés dela resolver com você, ela ia deixando. Ou vice-versa, o marido ia só guardando o desprezo. Daqui a pouco eu vou falar de um ponto do investimento. Ou seja, a mulher começa a se sentir, aí ela espera o quê? Um episódio. Um episódio. Ela espera um momento. Não aguento mais. Mas aquilo já veio de antes. O Esaú, ele disse: eu estou a ponto de morrer de fome. O que é que ele tinha? Por favor, volta ao versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito. A NVI, por favor. Vende-me primeiro o teu direito de filho mais velho. Ele disse: estou quase morrendo. Do que me vale esse direito? O que é que ele queria? Ele queria comida. No momento do caos, você acaba negociando os seus direitos. Irmãos, às vezes nós temos que distinguir. Não tente resolver problema de quem não tem problema. Você tem que atentar que às vezes a pessoa não tem problema, ela é problemática. Então é diferente. Com o problemático a gente não tem que tentar resolver, porque é ele que tem que mudar. Não, mas não tem nada para resolver. Você precisa mudar. Você tem sido uma problemática para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então a pessoa tem que mudar alguns aspectos, porque ela está acabando por entregar todos os seus direitos no momento de crise. No momento do caos, Deus terá a direção. Espera. O Salmo 40, versículo 1 em diante, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, e me livrou-me de um charco de lodo, de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Deus sempre vai te ouvir. Agora espere. O momento do caos, Deus vai te tirar desse poço de destruição que você está se metendo. Deus vai te tirar desse atoleiro que você está se metendo. Ele vai te tirar da crise. Vamos continuar lá o versículo 6 do capítulo de Gênesis, por favor. Assim Isaac ficou em Gerar, ou seja, ele ouviu a Deus. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã, pois teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade ela é a tua mulher? Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Versículo 10. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com sua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesta mulher, neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Você já pensou aqui, voltando
ao que nós lemos, o versículo de número 9, o que diz o versículo 9? Diz: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Isaac, no momento da crise, ele colocou o seu casamento em risco, ele colocou o seu relacionamento em risco. Quantas pessoas, quando passam por um tipo de crise, elas acabam colocando a sua família em risco, acabam colocando o seu casamento em risco. Mas a terceira coisa, para que eu possa aqui meditar com você, repita comigo: cuidado para não trocar a sua família pela sua sobrevivência. Cuidado para não trocar a sua família. Por que que ele trocou? Que ele disse que Sara não era sua esposa, era o quê? Sua irmã. Porque ele teve medo que o matasse para ficar com ela. Abimeleque teve muito mais percepção de valores quando disse para ele: tens ideia do que fizestes? Qualquer homem de bem poderia ter se deitado com sua mulher e terias trazido sobre nós culpa. Tu terias destruído o teu casamento por conta de um momento de crise, por conta de um momento de falta de comida, um momento de falta de recursos financeiros. Tu quase colocastes a tua mulher em risco. Há muitos casamentos e famílias que estão falidos porque homens e mulheres trocaram a sua família pela sua sobrevivência. Abdicaram de tempo com a sua família para estar no trabalho dia e noite. Abdicaram da sua família para estar dizendo: não, eu estou atrás da minha sobrevivência, eu estou atrás de ganhar recursos, eu estou atrás de ter dinheiro para mim dar para os meus filhos o bom e o melhor. E se não for esse o bom e melhor que a tua mulher quer? E se não for esse o bom e o melhor que os seus filhos precisam? Mas eu estou atrás da minha sobrevivência. Não troque a sua família pela sua sobrevivência. Nenhum dinheiro que você ganhe no mundo, nenhum melhor emprego que você ache no mundo vai te justificar diante de Deus se você falhar com a sua família. Nós cantamos na igreja: porque a minha família é o meu maior patrimônio. Se a tua família é o teu maior patrimônio, então não troque o teu relacionamento, não troque o teu tempo com a tua esposa. Parece que tem na Bíblia um mandamento que diz: maridos, ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Mas também está escrito: maridos, ame, cuide da sua esposa como se você estivesse cuidando do seu próprio corpo. E a mesma coisa mulheres, cuide do teu marido como se você estivesse cuidando do seu próprio corpo. Às vezes a gente vê uma divergência e distância tremenda, que o marido está alegre e feliz, mas a mulher está deprimida. Ou a gente vê a mulher toda decorada, bonita, arrumada, e o marido deprimido. Ora, a mulher deve cuidar do seu marido como se cuidasse do seu próprio corpo. Deve cuidar da sua esposa e a esposa do seu marido como estivesse cuidando de si. Ou seja, tem que haver uma troca. Há muitas pessoas que, como Isaac, por conta da comida, por conta do dinheiro, por conta daquilo que eu preciso, tem aberto mão de Rebeca, tem negligenciado no seu casamento. Tem casa que tem tudo, até uma televisão em cada quarto, mas não tem nada, porque os filhos não têm atenção dos pais. Eu me lembro de uma história de uma criança que foi até o pai e disse: pai, eu queria falar com o senhor, estou ocupado, não tenho tempo agora, o meu tempo é muito caro. Se eu perder tempo aqui, eu vou perder dinheiro, e eu não posso perder dinheiro. Como é que eu vou pagar a tua escola? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Aí a criança, o pai tão envolvido, a criança diz: pai, quanto é que o senhor acha que custa o seu tempo? Aí o pai diz: é muito caro, 1 minuto meu custa tanto. Aí um dia, passado algumas semanas, o filho, criancinha, chegou com o pai e disse: pai, o senhor tem R$1? Para que é que tu quer R$1? Ele disse: é que eu estou juntando um dinheiro e só está faltando R$1 para me comprar 1 minuto seu.
para o Senhor conversar comigo. Quanto custa o teu tempo? E o casamento? Quanto tempo que tu não conversa com a esposa com o marido? Ou quanto tempo que os filhos estão tentando arrumar um tempo para conversar? Você sabe por que essa geração está caminhando cada dia mais para as drogas, para a perdição? Porque não tem encontrado o amparo familiar, estrutura familiar. Aonde tem estrutura familiar, os filhos vão confiar mais nos pais do que lá fora. Sabe por que os filhos estão dando ouvido mais ao que falam lá fora do que aos pais? Porque os pais não se envolvem com a vida dos filhos e não revelam aos filhos a confiança, não conquistam a confiança dos filhos. Queridos, o Isaac, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, salvo engano, diz a Bíblia que nós precisamos, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Se você não cuida da sua família, sabe como é que Deus considera quem não cuida da sua família? Pior do que uma pessoa que não tem Deus. Primo, tio, tia, cuida, trata bem todo mundo, mas o mandamento de Deus é que você tem que cuidar em especial os da tua família.